Olá, seus lindos. tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, vou me ajeitar aqui. O Gabriel tá para chegar. Vou pedir para vocês me ajudarem aí a vê-lo, caso eu não veja aqui ele chegando. E também vou pedir para vocês se apresentarem já, e daí a gente vai se conhecendo aí. Quer começar, Ser cavaleiro, claro. Por favor. Posso começar? Oi, gente, muito prazer. Eu sou a Miriam, tenho 31 anos. Estou muito feliz com o pedido do Fê, então aceitei de coração. A gente hoje vai falar sobre escritores, sobre livros. Eu não me considero uma escritora, mas escrevi um livro em 2016. Eu sou publicitária de formação, tenho pós em redes sociais e eu adoro esse mundo. Às vezes, né? Eu acho que a rede social às vezes é um pouco tóxica. Mas escrevi um livro, como falei para vocês, em 2016, se chama Quando o Céu se Apaga. Está categorizado como drama, mas basicamente foi um livro baseado nas minhas dores, não necessariamente uma autobiografia, mas eu coloquei ali muitas das coisas que eu senti relacionado ao padrão que nós mulheres sofremos dentro da sociedade e o peso que a gente carrega de ter um corpo perfeito ou de seguir algo que a sociedade cobra da gente. Então, é basicamente dores de adolescente, muito baseado também por conta da minha deficiência, que eu adquiri com 13 anos. Então, eu falo bastante dentro desse livro sobre essa experiência, como foi difícil para mim difícil para eu ficar fora dentro desses padrões e para que outras pessoas também com deficiência pudessem sentir e se conectar de alguma forma. Então, espero que a gente possa bater um papo bem legal por aqui hoje. Muito bem. Ó, o Gabriel chegou, a gente está se apresentando aqui aos poucos, do Gabriel. Boa noite. Tudo bem? Eu vou pedir então para o Paulo se apresentar, para contar aí pra gente, porque vocês três têm algo em comum. Não sei se vocês sabem, mas os três lidam com vulnerabilidade no livro. E é muito interessante, a gente vai descobrir isso. Mas pode se apresentar. Você já respondeu uma pergunta que eu tinha para te fazer. Qual que era o critério? Que legal, muito legal. Bom, eu sou o Paulo, tenho 37 anos, tiozinho, e se bem que com esse filtro aqui não parece tão tiozinho, eu gostei desse filtro aqui. Tá ótimo. E eu faço muita coisa, assim, minha vida é bem aleatória, eu brinco muito que eu sou um cara muito aleatório, porque eu sempre gostei muito de escrever, de criar histórias, e eu até então gostava principalmente por conta de cinema, então eu fiz curso de cinema por conta disso, só que e fui ator também por muitos anos, e só que eu vim para São Paulo e aqui eu acabei abandonando um pouco a arte, produção e tudo mais, escrita principalmente, para dedicar o trabalho às empresas que eu sempre trabalhei, até para pagar aí os boletos de São Paulo, que não são nada fáceis, né? Então, hoje eu trabalho na área de marketing, na área de promoção e marketing, enfim, tecnologia de promoção, e em paralelo eu escrevo livros, publico, fiz letras, fiz especialização em literatura contemporânea e agora estou fazendo mestrado em comunicação, o que é uma loucura, não recomendo para ninguém. Estudar não tá muito fácil, conciliar o trabalho com o estudo tá bem chato, bem difícil, mas eu amo, não tem jeito, eu não consigo me ver sem escrever, não consigo me ver sem criar, sem pensar em literatura. Então eu tenho 3 livros publicados, o Condicional foi o meu primeiro romance, depois eu escrevi um romance com uma história um pouco mais voltada para a história de amor mesmo em si, né, que a primeira era um pouco mais voltada para paixão, crime, violência, que é o Olhos Distantes, e o terceiro que acabou de sair, que é o História de Ami. Então a gente vai conversar, falar um pouquinho dessas histórias aí, e autor independente, inclusive. Então eu no mercado literário, eu trabalho com a literatura independente. Muito bem. Agora é minha vez? Sim, por favor. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Gabriel Elan, eu tenho 24 anos, eu ia falar 23, mas eu acabei de fazer 24 agora mês passado, então... Não acostuma, né? Ainda. Eu sou jornalista, formei agora também no mês passado, e eu tenho 2 livros publicados, um é o Mechas Vermelhas, que é um romance,
e o outro eu publiquei no ano passado, que é O Meu Nome é Azul. Ele é uma fantasia que trata de um personagem que tem ansiedade, síndrome do pânico, e ele desperta num mundo totalmente diferente, e a missão dele é sair dali, tentar descobrir como sair dali. Durante a jornada dele, ele encontra 3 animais que decidem ajudá-lo, só que ele se vê vulnerável aos problemas dele, né? Com ansiedade e pânico, tudo se vê mais à flor da pele. Aí é isso. Muito bem. Antes que eu esqueça, quero mandar já um abraço para o podcast do pessoal do Gabriel, que ele tem um podcast, ele vai falar. E aí quero mandar um abraço aí para o pessoal que eu acompanho bastante, inclusive, né? Foi uma das pesquisas que eu fiz aí dele, que aí eu achei muito legal. Já faz aí a propaganda, Gabriel, do podcast. Eu tenho um podcast que eu faço junto com um amigo meu da faculdade, quando a gente estudava, que é o Podcast Gourmet. A gente está um pouco parado agora por conta da internet, que está dando uns problemas, mas a gente pretende... a gente vai repaginar o projeto por enquanto a gente resolve os problemas. Mas a princípio é isso, chama Podcast Gourmet. A ideia era fazer lives semanais com convidados de mais diferentes tipos. A gente já trouxe tudo que é área, saúde, televisão, música. E é isso, o Podcast Gourmet tem no YouTube e no Spotify. Muito bem. E já aproveitando, quem estiver por aqui e quiser fazer pergunta, pode fazer, viu, gente? Aí eu dou uma olhada aqui, não só eu faço as perguntas. E vocês também, se sintam à vontade para fazer um para o outro, não tem problema. Eu já tô com um monte de pergunta para fazer para vocês também, sou muito curioso. Tudo bem. Eu vou começar com uma que a ideia que vocês tinham de escritor antes de serem mudou muito depois que vocês escreveram o livro? Mudou. Todo mundo tá balançando a cabeça, muda. Porque a gente tem uma ideia muito romantizada sobre isso que é escrever livro, né? A gente tem uma ideia de escritor, que é aquele cara que vai ser best-seller, vai escrever e, né, tem uma editora trabalhando para ele, e aí ele vai lançar os livros e vai ter um monte de gente nos lançamentos, e você vai para uma cabana para escrever o seu próximo livro, se isolar do mundo, que não é muita realidade, né? Até porque a gente pensa que na nossa realidade hoje, escrever é a parte até, entre aspas, mais fácil, porque o pós-escrita que é muito complicado para a gente. E a gente precisa ter noções de mercado, de publicidade, de criação de conteúdo, que é uma loucura esse processo, né, que é muito delicado para a gente. Então, todas as vezes que a gente pensa que pode, né, de repente, estar ali focado em escrevendo uma história nova, criando, você tem que estar ali criando conteúdo. Então, isso é muito diferente para mim. Muito diferente do que eu imaginava. E para vocês? Para mim também foi muito diferente, assim. Antes eu tinha um sonho, essa coisa de ilusão mesmo. Ai, quero ser escritora, quero viver de livros, quero viver escrevendo. E depois abriu um outro universo, eu me senti sugada. E eu pensava, eu não quero isso para minha vida, porque ser escritor é muito solitário. O nosso processo de criação é solitário, a criação do conteúdo é solitária. Ao mesmo tempo, tudo que a gente faz é muito solitário. Então, se eu precisava entregar um livro para alguém, era eu e eu mesma. E foi de um processo tão difícil, tão complexo, tão de solidão. Eu não me sentia em liberdade, eu me sentia realmente em solidão, que eu mudei totalmente a minha concepção. Então, eu pensei, eu não quero essa carreira para mim. Porque é uma carreira solitária, é uma carreira desafiadora, em que traz pouco retorno lucrativo de reconhecimento. Então a gente trabalha, e no final do dia, quando a gente vai perceber, parece que a gente desbravou o mundo e não teve tanto retorno como a gente esperava, como a gente idealizou. Além de todo esse processo solitário que eu também me sentia, eu me sentia muito sobrecarregada. E todo o bloqueio criativo que vinha depois. Porque quando eu terminei de escrever, eu vinha numa pegada muito frenética do vamos escrever, e tudo fluía muito bem. E depois eu me sentia bloqueada e parecia que assim, meu Deus, eu não consigo lidar com esse bloqueio, e como era frustrante para mim. Então, assim, eram sentimentos complexos de lidar, muito desafiadores, e que é bem isso, o pós é muito complexo, e eu cheguei à conclusão de que era uma jornada muito difícil para você realmente pegar e falar,
eu vou viver só disso. Isso, eu também passo justamente por isso. Eu acho que o pós é realmente muito mais complicado, porque é a hora que você termina e você fala, e agora? O que eu faço com tudo isso? Então, o meu primeiro livro, quem me acompanha sabe que eu fui boicotado por uma editora, né? Eu publiquei com eles no primeiro momento, depois eles sumiram e, tipo, não pagaram ninguém, enfim. Isso me desanimou muito, eu fiquei quase 3 anos sem escrever, depois foi que em 2020 eu escrevi O Meu Nome é Azul e publiquei agora na Chiado, né? Mas quando eu terminei de escrever O Meu Nome é Azul, eu me dei umas férias de 1 ano. Porque eu fiquei 1 ano escrevendo Meu Nome é Azul e eu falei, cara, eu não quero nem ver mais Word, sabe? Tipo, nesse sentido. Aí, quando eu me decidi que eu ia voltar a escrever um livro, não deu certo. Porque eu sentava e eu tinha ideia, eu roteirizei tudo, mas eu ainda não conseguia colocar no papel. Então foi que um dia assim, acho que uns 2 meses atrás, eu tive uma ideia, eu sentei do nada escrevi 20 páginas e agora eu tô terminando de escrever o terceiro livro. Mas é muito isso, você termina de escrever a história, você tá exausto, você não quer nem ver, só que quando você termina é quando tá começando, né? Porque você tem que fazer publicidade, você tem que entrar em contato com a editora, se você for fazer com a editora, você tem que ir atrás do independente, que é bem mais difícil, corajoso você, é bem mais difícil. E é isso. A Larissa, ela comentou aqui que papo chique, papo de escritores. Pois é, Larissa, pode fazer perguntas se quiser. E a Suelen, ela comentou que ela costumava escrever, deve escrever até hoje no ônibus, né? O processo criativo dela acontece nesse ir e vir. Eu queria saber de vocês. Vocês começaram já a escrever, pensar, vou escrever um livro? Ou vocês começaram com poesia, participar de antologia? Qual foi aí a trajetória? Eu não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo, Paulo? Não, também não. Tá desativado. Liguei. Desculpa. Agora sim. Que tava um barulho de moto aqui. Eu comecei escrevendo fanfics, que eu não sabia nem que existia essa coisa de fanfic, mas eu lembro que eu lia Pedro Bandeira e eu queria escrever coisas parecidas com Pedro Bandeira, né? A Droga da Obediência, que me chamava muita atenção. Então eu escrevi essas histórias em caderno sem pretensão nenhuma. Depois, eu ganhei uma máquina de escrever que minha tia me deu elétrica, super bonitinha, eu achava o máximo aquilo. E, gente, isso na época da máquina de escrever ainda. Entrega, né? E aí eu escrevi... que adianta filtro bonitinho? E aí eu comecei a escrever, a minha grande ambição era escrever para novela. Então eu comecei a escrever uma novela, olha só, uma máquina de escrever, porque eu falava que um dia eu ia entregar aquilo pro Silvio Santos, que ia ser uma novela do SBT. Mas por fim eu comecei, não passava pela minha cabeça escrever livros, nunca passou, porque eu queria escrever novelas, produzir filmes e tudo mais. E aí eu comecei a escrever para teatro. Eu escrevia peças de teatro, produzia. Eu sou de Minas Gerais, hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou de Minas, então eu escrevia muito para teatro. E só fui mesmo pensar em publicação de livro agora, depois de muito tempo vivendo aqui em São Paulo, depois de um hiato grande, sem conseguir escrever, sem produzir nada, que aí surgiu a coisa de contar a história através de livros. Assim. Que legal. Eu também tinha uma máquina de escrever, tá? Então também entrego. A minha idade adorava, por sinal. O barulhinho gostoso nela, demais. Inclusive, adorava. Era muito bom. Mas eu também sempre escrevi desde cedo, assim, desde criança. Eu lembro que eu escrevi essas fanfics da vida. Eu sempre gostei de escrever mais a moda antiga mesmo. Então, fosse em máquina de escrever, fosse no caderno, à mão, eu tenho uma sensação como se, quando eu escrevo à mão, parece que eu realmente descarrego. Eu me sinto, inclusive, exausta, parece que eu caminhei o mundo. E eu gosto dessa sensação de folhear as páginas, de ver a minha letra ali dentro. E quando, na verdade, dentro do meu processo criativo, eu sempre tive vontade de escrever um livro. Eu sempre me imaginei dentro da minha estante que tivesse um livro ali com o meu nome, mas eu nunca tive essa ambição ou acreditei que realmente eu vou publicar algo, vou conseguir terminar. Eu sempre começava vários rascunhos
e nunca conseguia terminar. Então, tanto no caderno como no Word, na máquina de escrever, tinha várias coisas que eu ia escrevendo e eu nunca terminava. Até que eu recebi um diagnóstico bem difícil. Na verdade, recebi vários, mas assim, o último, que foi quando eu decidi escrever o livro, os médicos não me deram muitas esperanças, por assim dizer. E eu tinha a vontade, foi muito mais um desafio, eu acredito que foi o que me moveu, que eu queria deixar algo no mundo. Eu sentia como se eu fosse me eternizar de alguma forma. E eu sempre tive muito isso na minha cabeça, porque eu lia A Droga da Obediência, Pedro Bandeira também adoro, inclusive era um dos escritores que marcou a minha adolescência. Mas eu adoro Carlos Ruiz Zafón, que ele fala do cemitério, de livros esquecidos. Então, ele passa muito dentro dos livros dele essa pegada de, se você lê um livro, você se eterniza. Se você escreve um livro, você se eterniza. E eu tinha muito essa idealização na minha cabeça. E quando eu recebi esse diagnóstico, foi basicamente o que me motivou. Eu não conseguia dividir partes da minha história com muitas pessoas que estavam ao meu redor. E eu queria, de alguma forma, que elas soubessem alguma das dores que eu tinha passado. E aí eu comecei esse processo de escrita, que, na verdade, foi muito mais um processo terapêutico. Hoje eu trato isso, inclusive, na minha terapia, do quanto construir essa jornada ao longo de todo o diagnóstico que eu ia passando e que eu ia enfrentando lá dentro do hospital. Eu chegava em casa exausta, abria o Word e falava, agora eu vou escrever. Então, eu sentia que dentro, conforme eu ia escrevendo, eu ia ganhando esperança, eu ia conseguindo juntar as coisas. E eu acredito que a escrita salvou também a minha vida. Eu acho que uma das coisas que me salvou foi, de fato, poder ver as letras ali se formando dentro da minha cabeça e ganhando vida. Porque eu acredito que é muito isso. A gente vai dando vida em algum mundo, em alguma história, e eu senti essa vida vindo de algum lugar. Então, escrever, para mim, é justamente isso. Só antes de comentar, Gabriel, só queria comentar que eu fiquei arrepiado. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. É muito bonito. Eu sou Nutella, não tive máquina de escrever. Inclusive, estou aceitando, se quiser me dar. Você não é cringe, você não é cringe. Não é. Você não mas é legal ser cringe. Eu comecei a escrever bem cedo, mas poesias mesmo. E teve um acontecimento em mais ou menos acho que em 2014. Eu perdi uma colega de escola, ela teve leucemia e veio a falecer. E a forma que as pessoas lidavam na escola com a morte dela era meio estranho. As pessoas decidiram, não sei, fingir que nada aconteceu, sabe? Tipo, e eu achava isso meio estranho, porque era meio que um assunto intocável, sabe? O pessoal preferia ninguém falar como se nada tivesse acontecido, e quando você tocava no assunto, o pessoal te olhava assim, tipo... E aí eu resolvi escrever um livro que falasse sobre perdas. Que foi o meu primeiro livro, Mechas Vermelhas. E essa foi a ideia de começar a escrever livros, mas inicialmente eu gostava só de escrever poesias mesmo e poemas. Essa chavinha que vira entre o quero ser escritor e realmente, de fato, eu sou escritor, antes de qualquer publicação de livro, vocês acreditam que vem muito mais internamente ou vem dos outros, externamente? Das pessoas falarem para vocês, olha, você tem potencial, você escreve bem. Cortou um pouco, eu não consegui entender muito bem. Essa chavinha que vira, assim, quero ser escritor, sou escritor de fato, veio mais internamente esse reconhecimento do próprio trabalho, ou vocês acreditam que veio externamente, das pessoas começarem a falar para vocês, olha, você escreve bem, você tem potencial? Na minha opinião, é mais internamente, né? Porque, como foi dito, a gente escreve sozinho. Basicamente, a gente escreve pra gente mesmo, pra gente ler, pra gente rever. É como que um autolembrete, assim, a mesma, na minha opinião. É um autolembrete que, no final de tudo, você fala, poxa, isso aqui poderia ser lido por outras pessoas. Então, pra mim, foi mais internamente.
E até porque para ter coragem de mostrar alguma coisa que você escreve para outra pessoa é muito difícil. Porque, né, tem a coisa de você ler e às vezes achar que aquilo não tá bom, não presta, ninguém vai gostar daquilo. Então, até você ter coragem de pegar, olha, escrevi isso, você pode ler, você quer ler, gostaria de ler, é um passo muito delicado. Então, antes de alguém te dizer que você é bom, você tem que achar que aquilo de alguma forma vai ser relevante para alguém. Então, eu acho que nessa chavinha, primeiro ela vem da gente, na minha opinião. Eu concordo também. Eu diria que vem das duas partes. Acho que primeiro da gente, pelo menos no meu processo foi muito assim, mas eu não sentia que eu escrevia bem. Eu sempre fui muito crítica com o que eu escrevo. Então, eu escrevia, eu pensava, isso tá um lixo, é horrível, eu não escrevo bem, que droga, ninguém quer ler essa porcaria aqui. Eu sinto isso até hoje, mas era a minha forma de poder desabafar. E aí eu desabafava, não mostrava pra ninguém, porque eu sentia que eram as minhas dores, as minhas feridas. Mas depois de um tempo, principalmente com o avanço das redes sociais, eu fui ganhando mais coragem e falar assim, não, eu vou mostrar para as pessoas, às vezes no Facebook, então eu postava aqueles textões, no começo ninguém lia, mas depois foi ganhando visibilidade, as pessoas foram reforçando isso. Elas me falavam, poxa, você escreve muito bem, já pensou em escrever um livro? E acredito que elas foram validando aquilo que eu sonhava. Então foi um processo em conjunto. O fato delas acreditarem em mim também me fizeram acreditar que eu poderia fazer aquilo. A Su, ela brincou... Pode falar. Vocês são mais leitores ou escritores? Na pandemia, eu acho que eu não sou nenhuma das duas. Eu bloqueei nos dois, assim. Eu tenho vários livros, eu falo, gente, preciso voltar a ler, preciso voltar a escrever. Mas antes da pandemia, eu me considerava muito mais leitora do que escrever, de fato, alguma coisa. Eu tô com os mesmos bloqueios, assim, tanto para ler quanto para escrever. Principalmente nesses 2 últimos anos. O livro do Amir saiu, acho que na força do ódio, assim, porque eu não sei como é que eu consegui, porque eu tô com muita dificuldade para ler, muita dificuldade de concentrar. E até porque eu sou muito obrigado a ler coisa para o estudo, assim. Então isso consome muito tempo. Então a cabeça ela fica muito cheia de coisa. Então para ler você precisa esvaziar sua mente para mergulhar. E minha cabeça não esvazia, gente. Não consigo esvaziar para concentrar numa história. Então hoje acho que nem muito escritor e nem muito leitor. Hoje isso é assistir sério. E você se considera o quê? É engraçado falar isso, mas eu sou muito mais escritor. Eu nunca fui tanto de ler. Assim, eu gosto de ler alguns livros específicos que eu gosto muito, assim, por exemplo, o Guia do Mochileiro das Galáxias, O Pequeno Príncipe, alguns livros que falam sobre ansiedade. Então, assim, são mais coisas, as HQs, eu gosto bastante da HQ do Homem-Aranha. Então, são coisas mais pontuais, assim. Mas dizer que eu sou um leitor muito... Não, eu gosto mais de escrever mesmo, sentar e escrever. Eu acho engraçado isso. E tem gente que consegue ler 2, 3 livros assim rápidos, né? E eu nunca tive muito isso não, assim. Eu lia um livro, depois passava um tempo aí que eu ia ler outro, lia bem devagarzinho, assim. Eu nunca fui um leitor assim. Eu não sei porque eu sinto que eu não estou consumindo de fato aquilo que eu estou lendo, sabe? Se eu estou lendo muito rápido, eu não tenho a menor preocupação de falar que terminei o ano lendo 200 livros. Nunca tive isso. Assim. A Su, ela estava aqui comentando que ela tem 37 anos, aquela que escrevia, ou escreve, não sei, conta isso, se você continua escrevendo, entre o ir e vir no ônibus. E eu quero saber de vocês aí que estão no chat também, o que vocês escrevem? É poesia, já é romance, novela, igual o Paulo comentou aí que começou a escrever. Pode comentar aqui. Agora, para vocês, eu queria saber, a profissão do escritor, ela é composta mais pelo quê, que vocês acham? Mais pelo talento ou mais técnica? Eu acho que é insistência. Nossa senhora, perfeito. Nem é técnica, nem talento. É você insistir. Perfeito. Concordo demais. Mas para vocês, qualquer pessoa pode ser escritor, escritora? Eu penso que sim.
Quando você fala... É porque assim, eu tenho uma afirmação difícil de dizer, mas... É porque assim, na minha cabeça, não existe muita técnica para escrever. Existe particularidades. Então, a forma que a história é contada, ela é única. Então, cada um pode contar uma história. Então, talvez isso seja uma técnica única que cada um tenha. Então, eu não sei. Talvez seja um pouco de insistência e particularidade. Assim, depende muito do objetivo daquilo da sua escrita, sabe? Eu acho que quando você quer ter autoridade naquilo que você está fazendo e tudo mais, você precisa ter algum conhecimento de algumas técnicas, entender gênero, entender onde a sua literatura ela encaixa nesse cenário. Eu acho que é muito importante você entender o que você está fazendo, né? Principalmente por esse motivo. Mas ela não é necessária para que você se torne, por exemplo, um best-seller. Porque muita gente hoje em dia se torna best-seller sem ter a menor noção do que ela está fazendo. Ela simplesmente escreve e às vezes ela é muito boa na insistência, que eu não sou. Eu não sou um cara insistente. Eu não sou. E infelizmente, na verdade, eu diria isso. Às vezes eu vejo essas pessoas que insistem, que acreditam, vai e fazem, acontecem. Eu não sou assim. Então é importante, mas elas não têm, você percebe quando você pega alguma obra dessas para ler, principalmente as mais avaliadas, as que têm mais avaliação na Amazon. Você vai ler, você vê que às vezes não tem nem mesmo uma revisão daquilo que está escrito ali. Então, não há necessidade para você publicar, para você ser famoso, de ter domínio de técnica. Mas eu acho que é legal você conhecer, eu acho que é legal você entender o que você está fazendo, né? Porque você está fazendo isso por algum motivo. E se é só por like, né, por curtida, tanto faz. Mas se você, né, tem uma paixão por literatura por N motivos, eu acho que vale a pena você ter um pouquinho de noção disso. Mas não que você precise disso para publicar, por exemplo, para ser um escritor, né? Todos responderam? Acho que sim, né? O Dicinho tá falando aqui, Paulo, estou adiando o fim da história. Dicinho, eu faço isso também, quando eu gosto da história eu fico adiando. E ele falou que seu livro é ótimo, uma escrita excepcional, fica aí o elogio. Aí me falando estilo, a Adriana falou muito isso, a escrita vai fluindo. Quando você escolhe o que falar, porque, enfim, que falar vai, né, vai fluindo. Aí o Dicinho falou, estou lendo o livro de contos do Ale Wilker também, um outro escritor excelente. E a Su falou, é brabo mesmo, eu leio mandando relatório de correção dos erros para a Amazon. Ah, tem isso também, né? Você consegue mandar erros para a Amazon. Tinha um colega que tinha comentado. Excelente isso, excelente. Gente, vocês têm vivências diferentes. O Gabriel e a Miriam, eles publicaram por uma editora e o Paulo de forma independente. Eu queria saber de vocês... qual o pró e contra de publicar um livro independente e vocês de publicar um livro por uma editora? Prós e contras. Pode começar. Eu acredito que assim, vocês querem falar? Pode falar. Beleza. Os prós de a gente publicar pela editora é que eles dão suporte. Então, todo o processo criativo, de capa, de edição, de correção, eles vão dando esse suporte, esse auxílio. A gente não precisa se preocupar tanto, igual ser um escritor independente do eu tenho que fazer tudo, eu tenho que correr atrás. Então, eles vão tendo também essa assessoria de imprensa, mandando esses releases, dando esse apoio, esse suporte, até mesmo para o dia do evento. Eu me senti bem acolhida em todo esse processo, que era uma coisa que eu não queria me preocupar também na época. Então, o auxílio da editora foi muito bom nessa parte. Acho que os contras é porque com a editora a gente não lucra basicamente nada, assim, vai tudo para eles. A gente só fica mesmo com o ego, que é aquela sensação do eu consegui, realmente é meu, tá ali, e do sonho que a gente almejava, mas tirando essa parte, acho que assim, tem mais contras do que prós, mas assim, é interessante, eu acho que é bom passar por todos os processos,
para mim, foi uma sensação boa. Não tive nenhum problema com a minha editora da época, então foi algo bem tranquilo, assim, uma jornada que, ok, depois eu decidi que também não queria publicar outros, então foi algo bem simples, assim, sem muitas dores de cabeça. Eu assino embaixo do que a Miriam disse. Eu queria só dar aproveitar, como ela já falou o que eu pensava, eu queria só falar que a gente vive num país que é muito complicado em questão de editoras. Então eu não sei se alguém que está assistindo tem vontade de publicar, mas eu diria para ter bastante cuidado, porque a gente tem muitas gráficas que se dizem editoras hoje em dia, sabe? A pessoa simplesmente vai fazer sua capa e imprimir seu livro, e isso não é ser editora. Então é isso que eu digo da minha parte, para ter cuidado, pesquisar, ver feedback, e é isso. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Acho que é muito importante entender qual é a editora, que tipo de editora que é. Porque quando a gente fala ser publicado por uma editora, quando chegam aqueles e-mails, né, eu recebi um monte de e-mail assim, você tem potencial, publica com a gente, aquela coisa toda. Mas na verdade ela está te prestando um serviço que você vai pagar por ele, em que, né, ela vai terceirizar a revisão, diagramação, capista e tudo mais, e publicar e fazer os releases, que eu acho a parte muito legal dos releases, dos contatos que eles têm. Mas esse cuidado é muito importante, porque o Gabriel comentou a experiência ruim que ele já teve no passado, e assim, a quantidade de amigos meus que já tiveram golpes, assim, sabe, absurdos, e não é barato publicar, porque na verdade você está pagando para ser publicado, você está pagando pelo serviço de consultoria. Tem muita editora séria também. Tenho amigas que têm editora, que é um trabalho muito sério, porque quando você não tem noção do que você vai fazer, de como funciona esse mercado, gráfica, distribuição e tudo mais, precisa ter uma empresa por trás para fazer isso. É muito importante. Mas você tem que ter noção que essa editora está te prestando um serviço, esse tipo de editora. Quando você vai procurar por uma dessas, não cai naquele papo, você tem potencial, você foi aprovado. Mentira, você não foi aprovado. Você está pagando para ela. Então você não foi aprovado de forma nenhuma. Então, assim, não cai nesse papo, nessa ilusão. Então, mas eu acho que se você tem condição de pagar e você não quer ter essas dores de cabeça que a me comentou, que eu acho que é muito importante, é muito válido. Às vezes você não sabe nem por onde começar. Então vai. E tem as editoras grandes que vão escolher alguns autores para publicar sem cobrar nada do cara e pagar só a porcentagem ali dos lucros, que também não é muito, mas que ela vai fazer todo o trabalho e vai investir em você. Não é algo que ela vai fazer para um cara iniciante. Então, não acreditem que uma editora grande vai olhar para você e falar, vou investir em você. Porque é uma empresa, ela quer lucro. Por isso que ela prefere publicar o Felipe Neto. Hoje nem tanto mais, eles não estão investindo mais em youtubers, porque eles perceberam que a galera que consome YouTube não gasta dinheiro com livro, mas eles preferem um cara que já tem, inclusive, muita audiência, que ele já tem o seu próprio público, ou seja, ele quer o seu público para te publicar, porque o seu público vai, enfim, comprar os livros. Então, por isso que na verdade, eu tive essa noção desde o meu primeiro livro, e o primeiro livro foi pela Allprint na época, que ela tinha algumas facilidades para mim, que era a questão de estar em Bienal e tudo mais. Eu não tinha muita noção, então foi por essa editora de serviços. E o segundo e o terceiro já foi totalmente por conta, porque eu entendi o seguinte: eu sou um autor, de certa forma, desconhecido. Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Se eu vou ter um puta trampo de fazer minha divulgação, eu vou trabalhar para mim. Eu prefiro divulgar para mim. Sabe? Então eu fui procurar parceiros de fornecedor para poder trabalhar independente por conta disso, porque eu queria trabalhar para mim, não para os outros, já que o trabalho no final das contas é seu. A editora não fica lá toda hora postando, divulgando o seu livro, é trabalho seu. Né? Ó, a Adriana comentou aqui, nossa, e como, maravilha de informação, passei por isso e agora eu vou fazer nova publicação. Acho que de acordo com o que o Gabriel tinha falado. E aí ela concordou contigo, com o que o Paulo falou. Aproveitando esse assunto, eu sempre, como leitor, confesso, acho o máximo, sempre achei e continuo achando o máximo quem fala que foi leitor beta de algum escritor. Então, eu nunca fui ainda, né? Ainda, quero ser. Mas eu queria saber de vocês, se vocês tiverem esse leitor beta, e o primeiro que for explicar o que é de fato leitor beta, para alguém aqui
que tá no chat não saiba. E aí depois tem mais uma pergunta. Bom, posso começar, eu acho. Pode falar. O leitor beta, assim, no que eu vejo, é aquela pessoa que vai dar aquela primeira olhada na sua história e falar, então, tá bom aqui, esse aqui eu acho que pode melhorar. Aquele primeiro feedback que você tem na sua história. Sobre eu tive vários, na verdade. Eu geralmente pego uns 3, 4, e eu acho muito bacana isso, porque são feedbacks diferentes que ajudam a contribuir. Eu acho muito bacana mesmo. Sempre tem. Eu acho que essa questão da bitagem, ela é muito importante. É muito importante você escolher uma galera que vai te dar alguns feedbacks. Então você precisa encontrar pessoas que não tenham medo de te machucar. Porque às vezes, se você vai procurar uma pessoa para ler o seu trabalho antes de publicar, que vai só te elogiar, ela não está te agregando de fato, ela só está massageando o seu ego. Então você precisa encontrar pessoas que você confia, que elas vão te dizer que aquilo até tá uma porcaria. Até para você entenda que às vezes que você não concorda, que não, eu acho que não tá uma porcaria. Enfim, que seja. Mas que alguém te diga aquilo que ela de fato está sentindo com aquilo que ela está lendo. Acho que é o principal papel da betagem. Um segundo ponto e muito importante é que você escolha pessoas para fazer esse trabalho de leitura beta que elas têm uma afinidade com o gênero que você escreve. Então, por exemplo, não adianta eu que escrevo romance com personagens LGBTs e tudo mais, romances contemporâneos, lá, e aí eu quero chamar um cara para ler o meu livro que gosta de ficção científica. Não está agregando de fato, então isso é muito importante também. E tem os outros tipos de leitura, que é a leitura hoje que é profissional, que é a leitura sensível, que ela é muito legal, porque é uma pessoa que vai ler e vai te falar, putz, isso aqui, cara, não tá legal pro contexto da sociedade atual, isso aqui não tá bacana, isso aqui é machista, isso aqui é esquisito. É muito legal você passar por uma leitura sensível, porque ela é paga para ser feita, mas ela é muito válida. E às vezes você tem alguns vícios de jeito de falar, sabe, que não pega bem, assim. Então é bom você passar por isso. E tem o Copydesk, que também faz um trabalho de não só revisão, que ele vai ler e vai encontrar a melhor forma de você dizer aquilo que você está dizendo. Então você escreve de um jeito e ele vai falar, olha, você está sendo redundante, isso aqui está prolixo demais, de repente você pode cortar isso, colocar mais isso aqui não está explicando direito. Então o Copydesk também é ótimo, isso também ajuda muito. Eu acredito nisso também, de que a sinceridade é um ponto que tem que ser primordial. E também eu gosto de pensar que o leitor beta ele tem que vir e ver se faz sentido. Se está aprendendo também, porque às vezes a gente está escrevendo e a pessoa ela não consegue avançar na leitura, fala assim, isso daqui tá tão maçante, tá tão pesado. E é importante ter essa pessoa que não necessariamente vai só te elogiar, ou dizer tá lindo, tá bom, tá maravilhoso. Ou dizer, tem essa parte aqui que eu não consigo, não tem enredo, não flui, não tem um áudio, não tem, nada acontece. E é importante porque aí a gente consegue ir mapeando e ajustando também o que tá ali. Eu já li alguns livros também de outros autores, assim, que eles me deram como leitura beta e que eu tentava passar essa informação também. Porque eu penso que se a gente só elogia, a gente não consegue fazer o outro evoluir. Então, se lê, tá lindo, tá maravilhoso, então tá. Então, por que não é um best-seller? Porque que não virou essa energia positiva para o mundo? Por que não virou filme? Então, assim, é muito difícil o processo de escrever e também de leitura. Porque a gente que tá lendo, a gente precisa entender o que o autor tá querendo minimamente dizer ali. Porque se eu não me conecto com os personagens, se eu não me conecto com a escrita dele, se eu não gosto daquele gênero, ou se eu não gosto daquele gênero e eu consegui ler, eu consegui fluir aquela leitura, porque me agradou. Então, é importante a gente receber e dar esses feedbacks também, para que o autor ele consiga escrever nada mais é que montar um quebra-cabeça. Então, ele consiga juntar essas peças e organizá-las para que a outra pessoa ela possa fluir nesse caminho mais tranquilamente. Nossa, perfeito. E assim, e do outro lado, o autor também tem que saber aceitar essas críticas aí. Exato. Discernir, entender como aproveitar da melhor forma possível. Às vezes algumas você não vai concordar, mas
É muito difícil, porque tem autor que tem um ego ali que, meu Deus do céu, você vai criticar um negócio, o cara fica... É o filho dele que você tá criticando, né? Exato, já te bloqueia. Mas até que ponto a opinião do leitor beta impacta de vocês mudarem ou não algum trecho do livro ou personagem? É uma boa pergunta, porque depende muito do tipo de feedback que ele está dando. Você tem que entender se aquela crítica que ele está fazendo, por isso que a escolha do beta é muito importante, qual o tipo de pessoa que você está escolhendo. Porque você tem que entender se ela está criticando você ou ela está criticando, às vezes, alguma coisa que ela não gostou na história que tinha que ser daquela forma. E às vezes você precisa ter esse trato, assim, de entender essa crítica que está chegando. Porque provavelmente o que ela está criticando, outras pessoas vão criticar também, e aí você tem que saber se você vai peitar isso e aceitar como um fato, né? Então, por exemplo, no meu último livro, o Tadeu, que você conhece, né, Fê? O Tadeu é meu amorzinho, que eu amo esse moleque. Ele leu o Amir e tinha um personagem que era bissexual. E ele não estava entendendo essa bissexualidade do personagem, assim, porque ele era casado, enfim, estava se envolvendo com outro cara. Ele não estava entendendo essa bissexualidade, então ele sentia que precisava deixar isso mais claro. No primeiro momento eu falei, puta, mas eu não quero deixar isso tão claro, porque eu acho que tem gente que lá trata isso com mais naturalidade. Mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar, puta, talvez eu possa deixar sim, algumas falas podem ser melhoradas, e com isso eu melhorei o personagem em várias falas dele, pensando nesse feedback, assim. E, então, assim, no primeiro momento eu não aceitei a crítica, achei que não precisava, mas depois de um tempo pensando nela, eu achei que ela fazia todo sentido, né? Eu acho que é muito do feeling mesmo. Eu passei por uma situação dessa com uma senhora que até trabalhava, enfim, no lugar. Eu mandei o livro para ela do Meu Nome é Azul antes da hora. Eu mandei que ela já consumia minhas histórias. Eu resolvi mandar para ela. E ela falou assim, mas eu não tô... Ela gostou muito, vou contextualizar, ela gostou muito do meu primeiro livro. Meu primeiro livro é uma leitura mais fácil, mais acessível, é simples, é um romance mais ali clichê, adolescente, direto. O Meu Nome é Azul já é um livro mais trabalhado, não que o primeiro não fosse, mas ele é mais pensado em alguns aspectos, ele começa num ritmo mais, numa incógnita para fazer sentido ao longo da história para ter o fechamento no final. Então eu mandei o livro para ela e ela falou, eu não gostei, porque não teve informação no começo, eu não entendi o que estava acontecendo e eu fiquei perdida. Tá, aí eu entendi a crítica e eu vi, mas é isso que eu queria, sabe? Eu queria que o leitor ficasse perdido no começo, que ele não entendesse e que ao decorrer da história ele entendesse as coisas e as peças fossem se encaixando. Travou aqui? Travou. Travou. Deixa eu ver se volta, Gabriel. Voltou. Oi. Então, ao decorrer do tempo, eu descobri que ela não era meu público-alvo. Então, a questão não era a forma que eu estava escrevendo ou a história. Ela não era o público que eu estava querendo. Então, tem muito disso também, na minha opinião. Total. Sim. Eu acho que é interessante porque eu passei por um processo parecido também. Tem uma particularidade do meu livro que o nome da personagem principal só aparece na última página. E todo mundo que lia no começo ficava muito assim, qual que é o nome da personagem? Qual que é o nome da personagem? Por que não tem o nome da personagem? Mas a minha ideia era justamente essa, que as pessoas não focassem no nome da personagem, no padrão da personagem, na forma da personagem, mas na história da personagem. Então eu sabia que essas críticas iam vir e de alguma forma elas vinham por esses leitores betas muito positivamente nossa, mas eu nem me atentei que não tinha o nome da personagem, porque eu me prendi tanto à história, e de outras pessoas que me cobravam e falavam, não, você tem que colocar o nome, porque todos os livros que eu leio têm o nome, eu sei qual que é o personagem, e se faz sentido, é muito isso, faz sentido a crítica dessa pessoa, eu vou fazer isso eu posso até mudar e colocar o nome da personagem, mas não faria sentido no enredo que eu queria construir, que era justamente causar também esse suspense, essa curiosidade, e que as pessoas se conectassem na história do que a personagem estava vivendo, e não no nome dela. E
E é como a gente lida com essas críticas. Então, eu sabia que depois que fosse publicado, poderia vir de uma forma muito mais pesada, que foi uma coisa que, por incrível que pareça, até mesmo para minha surpresa, veio muito mais como elogio do que como crítica. Então, eu entendi que para muita gente fez sentido o enredo que eu queria seguir. E isso me deixou mais tranquila. Então, acho que também a gente seguiu o nosso instinto. Faz sentido o que a pessoa está fazendo? Pode contribuir? Pode. Mas, assim, qual que é o meu instinto nesse momento, nessa minha jornada solitária? E a gente acreditar que não é porque a gente não está aceitando a crítica, é porque dentro do instinto que a gente tem, daquilo que a gente acredita, teria que ser daquela forma. E se o outro vai entender ou não, é muito isso de arte, de cada um para cada um, como que ela vai interpretar. Hoje em dia, nós temos os booktubers, que fazem lá as resenhas, falam as opiniões sobre os livros e tudo mais. Tem o mesmo peso receber uma crítica de alguém que vai na internet e fala sobre o seu livro, comparando com a crítica de alguém que é especializado na área da literatura, que é escritor, escritora? Tem o mesmo peso para vocês? Eu acho que, na minha opinião, esse peso ele é mais delicado. Porque muitas vezes o booktuber pode ter uma opinião influenciada pelo que for, às vezes da vivência, às vezes, enfim. Mas aquela crítica ela vai influenciar muitas outras pessoas que poderiam não ter a mesma opinião que ela, mas que, sei lá, por exemplo, ela leu meu livro e achou algum ponto negativo e fala, não leiam. Então isso vai impactar bem mais do que uma pessoa que leu o livro e falou, não gostei disso, por causa de questão de público e de... enfim. Muito bom. E são pesos diferentes, né? Porque se você está falando de uma crítica, de um crítico literário, ela tem uma função técnica muito importante para você, mas você está falando de um booktuber, tem muito disso, né? Então, assim, e booktuber é aquele cara que está recebendo um monte de livro para ler. Um monte de livro de vários gêneros diferentes para ler. Tanto que eu tinha separado, né, que a gente chamou uma assessora para fazer trabalho de divulgação do livro e tal, e ela queria que eu separasse alguns livros para mandar para booktuber. Eu tô com esses livros aqui, até hoje eu não mandei, porque a gente não seguiu meus exemplos. Assim. O que não fazer. Exatamente. Eu não mandei porque eu sempre pensei nisso, assim, por exemplo, a Tatiana Feltrin. Tatiane Feltrin. Acho que é Tatiana. Ela é super famosa, né? Uma das mais importantes influências booktubers que existe. Eu lembro que quando eu procurei por ela muitos anos atrás, eu nem sabia que existia um mercado de booktuber. Eu procurei por ela e falei, ela escreveu um livro, e eu gosto das suas resenhas, você quer ler? Eu falei, eu leio, R$1.000 e eu não prometo falar bem. Aquilo me traumatizou. Aquilo me traumatizou de um jeito que eu tenho muita dificuldade de enviar para livro para booktuber hoje em dia, sabe? Então, às vezes o cara tá falando bem do seu livro por quê? Porque ele tá sendo pago por ele? Ou ele tá falando mal por quê? Porque ele não gosta desse gênero, porque ele não gosta de você, porque ele não tem interesse em ler de qualquer jeito, porque ele tinha que ler rápido. Então tem pesos que você tem que considerar na hora de mandar para um booktuber ler, assim. Então, é bom porque divulga bastante, mas essa divulgação ela pode ser muito negativa também, por conta dessa visão que o Gabriel falou. E o quanto essas pessoas vão influenciar, se a gente está preparado também. Exatamente. Porque eu sempre, no meu caso, sempre foi mais complexo lidar com elogio, falarem, esse seu livro é bom. Eu falo, gente, não leu direito, lê de novo. Do que alguém criticar. Porque alguém criticar, eu já tô dizendo pra fala assim, tal coisa. Falar, realmente, poderia ter feito muito melhor. Eu super concordo com você. Então, eu acho que no meu caso, é por isso que eu não consigo lidar com essa enxurrada às vezes que vem, você escreve bem, não sei o quê. Porque eu não sei lidar. Então, assim, será que a gente está preparado? Eu, por exemplo, sei que eu não sou uma pessoa que está preparada para isso. E aí todo mundo fala, por que você não manda seu livro? Porque para os booktubers, eu tenho alguns amigos influenciadores, eu falo, gente, não fala do meu livro. Não é um assunto que eu gosto de falar, porque eu não estou preparada para lidar. Eu não estou, porque se as pessoas... E muita gente elogia e eu fico assim, eu vou ler de novo. Porque não é possível, não faz sentido isso que essa pessoa está falando.
Então, estamos preparados para lidar com isso, não apenas com a crítica, porque a crítica ela vai vir, e ela vai vir de enxurrada, de todos os lados, mas também preparados para ouvir se é bom que o outro tem a contribuir, ou se ele gostou, ou se ele curtiu. No meu caso, muita gente fala assim, o seu livro é pesado, é triste. Eu falo, é mesmo, sabe assim, tá mentindo? Não tá mentindo, tá falando a realidade. Então, é muito complexo quando alguém vem e fala, eu me identifiquei, ou mudou minha vida. Recentemente eu recebi uma DM assim, de uma pessoa, inclusive, que até hoje ela fala, eu sou sua fã, e eu fico, gente, não sei de onde ela saiu, o que ela fez. Então, será que estamos preparados para isso? E o book, essa pessoa ela vai vir para influenciar outras pessoas com a opinião dela. Estamos preparados para lidar com o que vai vir depois que essa pessoa fizer essa leitura? Aí é um fluxo, dependendo do sim ou não, a gente consegue lidar. Acho que cada um lida de uma forma. A sua aqui no chat brincou, né? Falou a falecida Tatiana Filtrin. É Tatiana mesmo, então. Tatiana Filtrin. Eu gostaria de saber de vocês, onde vocês acham é ótimo, português maravilhoso, onde vocês acham que mora a vulnerabilidade do escritor? É no fato de não ser reconhecido? É no fato de, por exemplo, o que a Mi comentou, de não conseguir lidar com um elogio de repente, ou uma crítica? Onde que mora a vulnerabilidade de vocês, de cada um de vocês? Você quer começar? Nossa, eu tenho várias vulnerabilidades e talvez eu não demonstre elas tanto, porque eu acho que quando você demonstra suas fraquezas na internet, as pessoas aproveitam dessas suas fraquezas. Então, assim, mas eu sou muito vulnerável para muitas coisas e eu acho que quem escreve é muito sensível, né? Todo mundo que escreve tem um canal muito aberto para poder para receber coisas assim e sentir aquilo demais. Tem essa questão da solidão que a Mi comentou, que eu acho que é uma coisa muito complicada de lidar. E hoje em dia, na verdade, eu já fui. Eu acho que assim, uma vulnerabilidade que eu tinha mais, assim, que hoje eu trabalho melhor, é com essa questão do ego, com o impacto de estar na internet, produzindo coisas, sendo aclamado por todo mundo na internet. Eu sentia que eu tinha essa necessidade, que hoje eu não tenho. Quando eu comecei a entender como o algoritmo funciona, como ser escravo de algoritmo e aquela coisa toda de produzir conteúdo e falar o que as pessoas querem ouvir para te elogiar e tudo mais, no começo eu achava que isso era muito importante, eu queria isso, assim. Então era muito difícil para mim, às vezes, comentar alguma coisa e não ter assim, uma enxurrada de comentários e engajamento. Então, mas isso hoje em dia eu já trato melhor. Eu acho que é uma vulnerabilidade. Assim, a minha maior vulnerabilidade era a questão do meu ego como escritor, e ela tá bem mais controlada hoje em dia. Eu acho que com o tempo a gente fica mais tranquilo com essas coisas. E tem coisas que você tem que querer, você pensa se você está disponível, suscetível a se submeter ou não, e hoje em dia eu controlo muita coisa. Mas acho que hoje, principalmente, é mais a solidão mesmo. Acho que é o principal. Na minha opinião, assim, o escritor ele é vulnerável de várias formas. O pior de tudo, eu acho que é a solidão mesmo. Mas o Paulo fala sobre o ego de ser visto, por exemplo, né? Que você queria muito ser lido, ser comentado, enfim, né? Eu tinha muito essa vontade. Eu não tenho ainda. Eu gosto de ser lido. Mas como eu vou explicar isso? Com o meu segundo livro agora, eu tive um alcance bem maior. Só que quando você recebe o alcance, que você vê as pessoas chegando, você fala, eu acho que eu não... Não é isso. Acho que eu não quero tanto isso, sabe? Não sei, porque as redes sociais, elas pedem isso mesmo, que você tenha um algoritmo, que você esteja ali todo o tempo, mas o escritor, muitas vezes, ele é uma pessoa que apesar de estar sozinho e reclamar de estar sozinho, ele gosta de estar sozinho. Uhum. Então, quando ele perde quando não se torna mais uma opção... Esse é o ponto. Você quer ficar sozinho por opção. Por opção. Então, eu vejo isso, assim, você passa de um patamar ali onde você não era visto para você ser visto, e acaba que você pensa,
caramba, não é isso, sabe? Eu gostava mais quando era lido ali pelas mais 5, 6, 7 pessoas que eu conseguia responder, eu conseguia entender o que cada uma delas achou, o que cada uma delas criticou, e eu tinha uma conexão com aquelas pessoas. Então, é isso. Mas em relação à vulnerabilidade, eu acho que o escritor ele é vulnerável de muitas formas. Seja na parte da sensibilidade. Eu acho realmente muito estranho alguém falar que é um escritor e essa pessoa é muito metida, por exemplo, é muito cheia de si. Porque o escritor, para ele publicar o livro, ele já se diminuiu de todas as formas, sabe? Então, é difícil, é complicado. Mas tem, viu? Tem. Sempre tem as exceções. Eu acredito que no meu caso tem uma frase do Caio Fernando Abreu que eu adoro, que ele diz que escrever é como enfiar o dedo na garganta. E depois você amolda e pode até virar uma flor. E eu gosto dessa frase, porque eu acredito que tudo que alguém escreve, independente de ser um escritor ou não, essa pessoa está enfiando o dedo na garganta. E a partir do momento que outra pessoa lê, tá vendo esse vômito que essa pessoa descarregou por ali. E isso não é simples de ser mostrado, isso não é fácil. Eu concordo muito com o que o Paulo e o Gabriel trouxeram, de que, assim, a solidão, ela é uma vulnerabilidade muito grande. No meu caso, foi isso que mais pesou. Porque eu entendi que eu gosto de estar sozinha. E a cobrança das pessoas você não vai me responder? Eu te mandei um WhatsApp. Eu vou na sua casa. E eu não quero. Eu quero ficar no meu canto. Eu tô acostumada com isso. Sim. E eu me sentia cobrada pelas outras pessoas. E eu me sentia invadida. Eu me sentia violentada. Porque eu falava assim, calma. E foi o que fez virar minha chave na minha cabeça. E decidir que assim, eu não quero manter essa vida. Porque eu sabia que quanto mais... Foi muito que o Gabriel trouxe. Quanto mais pessoas descobrissem aquele tema, você tem um livro, vou ler seu livro. E o quanto as pessoas, às vezes, abraçam como se, assim, elas te conhecessem. E eu acho que a minha maior vulnerabilidade que mais me incomodava. Eu li o seu livro, então tudo que eu falar pra... eu sei, porque eu já li o seu livro. E aí eu falava, gente, mas deixa eu contar, você nem sabe se foi isso mesmo que aconteceu. Então, eu me sentia desvalidada, eu falava, isso é possível. E era o que mais me incomodava. Então, a minha maior vulnerabilidade sempre foi essa, de me sentir uma personagem, porque eu não sou. E isso me incomodava, porque eu falava assim, como assim? Eu não sou essa pessoa. Ou, eu li o que você escreveu, e aí as pessoas, eu acho que elas são 880. Ou elas te colocam lá e te endeusam e falam, nossa, você é incrível, e você é maravilhoso. Aí você fala assim, cara, eu não sou. Eu só escrevi uma coisa que eu tava sentindo e você se identificou, que bom. Então eu não tenho muita paciência. Eu diria que a minha maior vulnerabilidade é não ter paciência para essas pessoas que chegam e se identificam com aquilo que eu tô sentindo. Porque às vezes eu falo, eu não quero lidar com o que você tá sentindo. Lida aí você, eu vou lidar aqui no meu cantinho. Cada um vai lidando. E é muito complexa essa sensação, porque a gente vem de uma jornada em que a gente aprende a caminhar muito sozinho. Então eu vou escrever sozinho, eu vou ler um livro, eu vou ficar aqui no meu espaço. A gente não se incomoda tanto, assim. Eu acho que pra gente é muito mais liberdade do que solidão, eu diria. E ao mesmo tempo que vem outras pessoas cobrando por esse espaço, eu me sinto extremamente vulnerável. E às vezes eu tenho medo, assim, de, sei lá, ser grossa com a pessoa, coitada. Às vezes ela nem tá nessa intenção. Porque eu tô me sentindo invadida. Não, eu preciso dizer, cara, porque assim, como isso tá fazendo sentido pra mim, assim, porque a solidão, ela é difícil, eu digo muito sobre ela, e é importante falar, porque as pessoas têm muita dificuldade de lidar com solidão, mas é uma coisa que você aprende a conviver e lidar com ela. E a solidão, pra mim, hoje em dia, às vezes, ela é até muito importante em alguns pontos, justamente porque eu sei lidar muito mais com a solidão do que com gente. Então, assim, gente também é muito difícil, solidão é difícil e gente também é muito difícil. E eu lembro que o meu livro condicional, dos 3 livros, é o livro que tem mais cena de sexo, assim, porque é um relacionamento de um cara que sofre de bristofilia, e ele se apaixona, se envolve com um cara que é um criminoso. E ele é um personagem que gosta muito de transar, e ele tem, né, e tudo mais. Então, assim, às vezes as pessoas liam algumas coisas dos livros, e de madrugada elas mandavam umas mensagens muito absurdas, assim.
E eu ficava muito assustado com aquilo, muito assustado mesmo. E até hoje é o livro que mais tem gente que lê, que é o que mais gente comentam coisas que me assustam. Porque eu não sou aquele personagem que olha pra porta e tá com vontade de transar. Então, tipo assim, e além de tudo, ainda sou casado, né? Então, é um detalhe muito importante. Então, assim, às vezes chegam umas coisas muito absurdas, muito absurdas. Então você tem que saber lidar com solidão e você tem que também saber lidar com gente, e eu diria que gente, pra mim, é mais difícil, porque eu também sou impaciente. Eu sou muito mal-humorado, tento disfarçar isso, eu só brinco muito, mas eu sou bem mal-humorado, eu tenho muito medo das pessoas acharem que eu sou estúpido, assim, muito. Precisava complementar, porque a mim foi sensacional. Porque Vamos chegar nesse ponto. Ó, a Su, ela comentou aqui que é por isso que ela... Deixa eu comentar um negócio. O Dissin tá falando que os escritores não conversam com seus leitores. Mentira, tá? Isso é mentira. Não, ainda vou comentar sobre isso. A Su, ela falou assim, ó, quero achar aqui certinho. Por isso que eu fiz um pseudônimo para escrever. Por conta, enfim, da exposição, tudo que vocês estavam falando. Então, aí o Dissin falou uma coisa que eu acho interessante. Ele falou dos escritores não conversarem com seus leitores. E eu daria um testemunho agora como leitor. Sei que vou me expor. É uma vulnerabilidade, talvez. Mas eu vou falar pra vocês e vou contar até algo que aconteceu comigo e com a Mi. Eu coloco muita expectativa em todos os escritores que eu leio. E algo curioso que aconteceu com a Mi é que eu li o livro dela, me envolvi demais. E eu fiz questão, fui atrás de assessoria de imprensa. Gente, deu um trabalho. Eu queria conversar com essa menina. Porque eu, como leitor, eu não sei se o pessoal vai concordar que tá aqui, eu não sei se vocês também, como leitores. Mas eu, quando vejo o pessoal na Bienal, eu sinto exatamente isso que o Dicinho falou. É uma distância tão grande entre leitor e escritor. E, na verdade, tudo que o leitor quer é por um minuto que você ouça, que você preste atenção no elogio dele ou no que ele tem para falar, porque, afinal, ele passou dias com você, talvez, lendo. Então, eu sinto essa distância tão grande e eu fui tão emocionado no dia para falar com a Mi que ela até se assustou. Eu falei assim, Miss, desculpa, porque, enfim, eu tava dias lendo o livro dela, me envolvi demais. Quando eu fui procurar Gabriel também, eu tinha acabado de ler o livro dele, falei assim, olha, desculpa se você vai se assustar com o grau de intimidade, porque a gente começa a ler vocês e daí a gente já se acha íntimo. Então eu queria saber de vocês, como que vocês lidam com essa expectativa dos leitores? Porque hoje em dia é muito fácil achar vocês na internet e... Enfim, não sei se é uma carência nossa, não sei se é do ser humano isso, mas a gente tem essa questão da expectativa mesmo. Fê, eu vou comentar primeiro, só no sentido de, e não me estender muito, mas eu acho que tem uma diferença muito grande de carinho para assédio. É diferente, a gente sente quando a pessoa está te procurando porque ela se identificou, se conectou com você, e quando as pessoas não têm limites, assim. Já teve muita gente que já me bloqueou porque eu não conseguia responder ela. Tipo, eu lembro muito claro de um caso que foi um dos que mais me marcou. Foi o caso de um cara que às 2 da manhã começou a me mandar umas mensagens. Eu não respondi porque eu tava dormindo, obviamente, porque eu sou bom de cama. E aí, quando eu vi de manhã que eu não tinha respondido, ele começou a ficar. Ele falava e brigava comigo e me bloqueou na sequência. Quando eu fui ver a mensagem, eu tava bloqueado já pelo cara. Então, assim, isso foi em 2013, 2014, e desde então isso sempre me marcou muito. Tem gente que assedia você, porque elas estão nessa intimidade com a sua história, com aquilo que você escreve, se conectam de um jeito e acham que você é aquele personagem e você não é exatamente aquele personagem. O carinho, ele é diferente, Fê. O carinho, a gente sabe a diferença. De verdade. Quando a pessoa chega com carinho, com aquele brilho nos olhos, que é a coisa mais linda que existe, assim, é muito gostoso. Eu tenho dificuldade, às vezes, assim, de lidar com gente e tudo mais, assim, eu sou muito tímido, eu tenho ansiedade também, então por isso que eu até me interessei um pouco no que o Gabriel estava escrevendo, na história do Gabriel. Eu sofro de ansiedade, então isso, a ansiedade, ela é uma doença do tipo de já não ir para um compromisso na Bienal porque eu tinha medo de falar com gente. Eu já neguei, tipo, eu já faltei Bienal como quem pula quem pula um muro de uma escola porque eu tinha medo de falar com gente. Então eu tenho um pouco de fobia. Mas o carinho é diferente. Carinho e assédio são distintos e a gente sabe essa diferença, sabe? Felipe, como foi dito,
o carinho é diferente. Quando você veio falar comigo, eu entendi, eu te respondi, eu não tive problema nenhum. Só que assim, eu sou de ansiedade, eu sempre deixo isso muito aberto para todo mundo, para todo lugar. Onde você procurar meu nome, eu falo sobre ansiedade, sabe? E uma das coisas que a minha ansiedade faz é que às vezes eu travo. E tem dia que eu tô muito nas redes sociais, eu sou o cara das redes sociais, eu gravo stories, eu falo com todo mundo. E tem dias que eu não quero nem abrir o Instagram. Então assim, você me ignorou? Putz, eu te ignorei, mas eu ignorei todo mundo, sabe? Não é por causa de você, não é porque eu te odeio, é porque eu não quero falar com ninguém, sabe? Eu tô falando ali com minha namorada, com meu irmão, com minha mãe, acabou. Sabe, é isso. É só mesmo a convivência. E uma coisa que me irrita muito assim, que me faz perder a vontade até de responder a pessoa, é o famoso quando sai o próximo. Sabe? A pessoa fala, nossa, adorei seu livro, quando sai o próximo? A pessoa não quer nem saber, oi, qual é o seu nome, tudo bom com você? Ela manda assim, oi, tudo bom? Essa pergunta dói, essa pergunta dói, gente, já fico sabendo, essa pergunta dói. E às vezes você está num estado de cansaço mental, ou você está ansioso justamente porque você não consegue, não está conseguindo escrever. E a pessoa te cobra, fala, quando sai o próximo? E você fica, caraca, eu tenho que escrever mesmo, né? E pior para mim, porque eu fiz um livro que tem continuação. Então eu sei que eu tenho que escrever a continuação. E a pessoa fica, quando sai o próximo? Quando sai a continuação? Quando sai? Quando sai? E aí? E você tá naquele momento de bloqueio, ou você tá naquele momento que você não tá bem, você fala, caramba, velho, tem que escrever isso. E é complicado, é difícil. Eu acredito que é muito que os meninos trouxeram de a gente saber a diferença do carinho da pessoa que admira para a pessoa que invade. Então, na mesma época, eu conheci o Fê, que veio de forma muito respeitosa, olha, tem esse cuidado, sabe? Eu me interessei, eu me identifiquei, poxa, vamos aqui conversar. E na mesma época teve uma pessoa, ainda mais porque eu trato de pessoas com deficiência e talvez elas me vejam como uma referência. Tinha uma pessoa que, assim, tudo que eu fazia, ela queria repetir. Se eu tava com uma blusa tal, no dia seguinte ela tava com a mesma blusa. E ela começou a adicionar os meus amigos. E a minha mãe, assim, ela começou a descobrir pessoas da minha rede que eu falava assim, gente, e ela perguntava, assim, sobre mim, o que eu gostava, o que eu fazia. E teve uma hora que eu pensei, eu não vou conseguir lidar com essa pressão, porque talvez ela não tinha uma referência de pessoas com deficiência. E aí eu acredito que quando ela me viu, pensou assim, poxa, eu quero me espelhar. Só que eu me senti invadida, porque eram questionamentos para os meus amigos. Ela falava, eu li tal coisa no livro dela, eu sei que ela gosta de tal coisa. Faziam viagens, assim, dentro da cabeça dela. E começou a invadir também algumas coisas dos meus amigos. Então, eu comecei a me afastar e eu pensei na época, até mesmo, falei, gente, vou bloquear. Mas na época não bloqueei, conversei, tentei entender, tentei explicar também que, assim, existem limites. Me mandava mensagem de madrugada também, queria conversar toda hora. Às vezes me colocava como responsável pelos problemas que estavam acontecendo na vida dela. Então, já que eu resolvi, eu também tinha que resolver o problema dela. Eu falava, meu amor, não vai rolar. Então, saber diferenciar esse cuidado da pessoa que chega e admira e a gente entende. Tanto que eu tenho uma amiga até hoje que a primeira vez que ela me viu, ela me tratou como se, assim, ela me conhecesse há anos, porque ela falava, eu li seu livro. Mas era de uma forma respeitosa. Eu via que era admiração, não era invasão. E essa admiração é importante, porque a gente também se sente cuidado, a gente se sente especial, a gente pensa assim, poxa, essa solidão que a gente tanto falou, é como se a gente não se sentisse sozinho durante aquele momento. Existe alguém que também sente a mesma coisa que eu estou sentindo. E é bonito de ver essas conexões, que chega de forma respeitosa. Óbvio, tem muita gente que não sabe chegar, e aí já chega como se assim, te conheço, sei da sua vida, vamos aqui conversar, nem pergunta como você tá. E isso incomoda porque a gente, às vezes, não tá no dia bom também, a pessoa nem se preocupa com o que a gente tá sentindo, é muito mais... Escreva outro livro. Parece que a gente é uma máquina de escrever. Escreve aí, eu quero o próximo e cadê a minha mesa agora? Vai rolar, né? Eu tenho uma pergunta que sai um pouquinho do tema, mas não tanto.
Você já sofreu algum dos preconceitos da galera que tem com o escritor? Eu vou contextualizar um pouco. Por exemplo, além de escrever livros sobre ansiedade, enfim, síndrome do pânico, que são assuntos mais intelectuais, são assuntos mais aprofundados, eu também faço poesias, geralmente voltadas para amor, né? Eu narro poesias no meu Instagram. Então, as pessoas que têm visão de fora, elas olham e falam, nossa, ele escreve poesia, ele é culto. E o pessoal já tem essa visão de escritor de sempre ser culto. E quando vê a pessoa falando, sei lá, uma gíria, ou falando um palavrão, ou falando alguma piada, seja o que for, a pessoa fica, nossa, se a pessoa é um escritor, fala isso. Vocês já passaram por essa situação, assim, de que a pessoa acha que você é aquela pessoa que fala as palavras certas a todo momento, e é isso aí. Quer falar, Ami? Eu acho que, assim, no meu caso, é muito mais quando as pessoas acham que você escreve tudo que elas quiserem. Ai, alguma coisa de trabalho. Ah, escreve porque a Miriam é escritora. Você fala assim, cara, eu não vou escrever sobre isso. Não é assim também. Eu não consigo escrever só você falar uma palavra e eu vou dissertar sobre essa palavra. Eu vejo que as pessoas têm muito isso. Ah, então se eu quero escrever um texto, uma redação, lê você, ou às vezes acha que a gente é professor de gramática também. Ah, e se a gente erra uma palavra, nossa, mas você é escritor, você não é escritora? Aí você fala assim, gente, calma. Não é desse jeito. Então, a expectativa que as pessoas colocam em cima da gente também. E por isso que eu não gosto de falar do meu livro. Então, eu acho que às vezes o menos que eu puder não quero que a pessoa venha com esse bombardeio em cima de mim, porque realmente tem muito desses preconceitos. É demais. E eu fiz letras. E as pessoas acham que eu sou um cara que vai ficar corrigindo. Eu nem dou aula, na verdade. Então, assim, e eu sou, além de ser ansioso na hora de digitar, eu também sou muito prolixo. Então, eu escrevo muito errado, eu não leio o que eu estou escrevendo direito, eu escrevo muita coisa errada. Você nem penso, assim. E as pessoas vêm falar para mim, mas você fez letras? Não sei o que, tá, mas eu não sou revisor, não trabalho com isso. Enfim, as pessoas têm uma cobrança muito grande de te policiar da forma como você deve escrever e se comunicar com as pessoas. Muita gente fala, você... Nossa, gente, assim, às vezes você quer tanto engajamento, só que você se arrepende desses engajamentos. Mas às vezes a pessoa vem falar, nossa, mas você é um cara que já faz mestrado, já tá ali fazendo um videozinho bobo de TikTok, mas é o que eu quero fazer, é isso. Eu não quero me obrigar a fazer coisa de conteúdo e lá, falar do meu livro, eu não gosto disso. Não gosto de ficar bancando inteligente na internet, eu detesto gente elitista demais. Porque eu acho que você ser elitista demais, ser inteligente, culto demais, isso te distancia das pessoas, sabe? Porque você não alcança as pessoas de verdade. As pessoas não entendem o que você está falando. E eu acho que o mais importante quando você quer se comunicar com alguém é se fazer entendido. É o mais importante, as pessoas entenderem o que você está falando, mais do que você se passar por algo que você às vezes não é. Então eu tenho pavor de parecer culto, inteligente e tudo mais, que eu não acho que eu sou de verdade. Meu orientador do mestrado está sofrendo comigo, ele sabe bem disso. Eu não sou nada inteligente, eu não sou nada culto, e essa cobrança é muito grande e é muito difícil de lidar, porque eu não sou assim, cara. Deixa eu só ler aqui que o pessoal falou aqui. O Dicinho falou que os livros do Paulo já estão no Kindle dele. Aí a Su comentou, eu não faço isso, eu não tenho expectativa nenhuma, gente, é bizarro mesmo. Eu até gosto de autógrafo, porque meu lado bibliotecário fala alto, mas só isso mesmo, que a Su é bibliotecária. Aí, Lígia falando, ler a obra do escritor e não o próprio escritor, as pessoas acabam confundindo. Ser escritor, penso que é um ofício tão lindo que as pessoas acabam realmente confundindo. Aí o Dicinho complementou o que ele tinha falado antes, o respeito é fundamental, saber doar. A Lígia falou, as pessoas pessoalizam muito. E a Su falou, escrever é doloroso demais para perguntar cadê o próximo, que aí o Gabriel e vocês tinham comentado. Deixa eu ver o Dicinho. Isso que o Gabriel falou sobre ficar refém do algoritmo é muito interessante. Esse foi o último comentário. Agora, falamos sobre os leitores. A gente está se aproximando já para o fim da live. Não se preocupem, já tem mais de 1 hora. É que o papo é tão bom que a gente perde. Pode ficar, eu tô tranquilo, tô adorando. Eu queria saber de vocês, a gente falou sobre os leitores, sobre essa questão de expectativa e tudo mais. No meio, entre escritores,
até que ponto vai a vaidade entre um escritor e outro, e até que ponto isso limita vocês em manter relacionamento com escritores? Cara, eu vou fazer um jabá aqui. A Isadora entrou aí na live, eu não sei se ela ainda tá aí, mas enfim. Eu faço parte de um grupo de escritores chamado Imensidão das Letras, e a proposta do grupo é criar um grupo, como é que eu posso falar? Um grupo sociável de uma forma boa, sabe? Um espaço bom, Saudável, bom entre escritores. Saudável, essa é a palavra, saudável. Porque eu já participei de alguns outros espaços com escritores e eu não sei se foi experiências ruins minhas, mas é todo tempo uma briguinha de ego, sabe? E não são nada saudáveis. Então a proposta do grupo era ser diferente. Então, sobre a convivência entre escritores, às vezes é bem difícil, porque é uma batalha de ego, às vezes você dá uma opinião que o outro não gosta, às vezes você faz uma conquista que o outro ainda não fez e ele acha que você está querendo passar por cima, onde na verdade você só está tentando divulgar o seu trabalho. Então é bem difícil. E vocês? Eu não posso falar muito porque eu não tenho amigos escritores, eu não tenho um relacionamento basicamente com ninguém que escreveu também. Porque eu acredito que quando veio toda essa parte do livro, da Bienal, e eu entendi que eu não conseguiria lidar com aquilo, com as pessoas, com aquela demanda, com toda aquela cobrança, eu enterrei. É como se assim, eu acho que se eu pudesse pegar todos os meus livros de volta, só deixar o meu na minha estante, eu teria feito. Eu falava, não, gente, me devolve, deixa aqui, ele escondidinho. Então eu me afastei muito desse mundo do eu não quero isso pra mim e não me relacionei com mais ninguém que voltasse. Na época do livro, sim, eu tinha algumas pessoas mais próximas que também escreviam, mas que eu também via essa briga de egos, de muita gente não aceitar ou sempre entender como crítica. Talvez por conta disso a gente sempre está muito esperando a crítica e às vezes a gente dá uma opinião ou um elogio e a pessoa já recebe de alguma forma muito agressiva. E é complexo porque é como se o outro que está lendo, e a gente sabe que ele escreve também estivesse cobrando por algo. Mas eu acho que talvez pudesse ser dessa forma ou desse jeito. Então eu vejo esse ego muito grande que a gente tem, acho que todo ser humano tem, na verdade, talvez a gente, por colocar isso num papel, fique mais evidente para todo mundo, esse ego. Então, é uma coisa mais explícita, mas é mais complexo, porque aí são duas folhas batendo, e aí você fala assim, como que eu vou fazer a gestão de tudo isso aqui? Então, não tenho muitas relações com pessoas que escrevem, a não ser que aí eu me interessei nesse grupo que o Gabriel falou, no sentido do, vamos criar algo diferente do que já existe hoje, porque realmente tem muito disso. Não é nada saudável. Inclusive, indico, gente, Imensidão das Letras aí no Instagram. É uma página no Instagram? Isso, a gente é uma página no Instagram e se você quiser entrar no grupo do WhatsApp também, sabe, estão todos bem-vindos. Eu sigo muito escritor, muito mesmo. Eu sou muito observador. Eu sou mais observador que comunicador. O que é muito delicado, porque às vezes você se projeta, né? Você quer entender por que aquela pessoa está vivendo aquela coisa e você não, ou enfim. Mas eu sou muito observador, então eu gosto de ver o que as pessoas estão fazendo, assim, como elas estão criando, como elas estão se relacionando com as outras pessoas, porque eu tenho muita dificuldade dessa relação, mesmo estudando comunicação, eu tenho dificuldade da comunicação, da relação com as pessoas, então eu gosto de ver e muitas vezes eu fico só nisso, porque eu não levo para minha vida, assim. E ao mesmo tempo eu tenho muito distanciamento, justamente por isso eu tenho muita dificuldade. Eu sou muito isso aqui que vocês estão vendo, assim, eu falo o que eu penso, e às vezes dentre escritores você não é muito bom você falar o que você pensa, as pessoas te perguntam coisas já querendo ouvir algo de você, e elas querem algo de você, elas querem receber curtida, comentário, engajamento, elogio, e é muito difícil isso. E eu acho que tudo hoje, assim, a maioria das coisas que eu observo na internet, elas não são muito verdadeiras. E eu tenho muito problema com aquilo que não é verdadeiro, muito problema mesmo.
Eu não eu não elogio se eu não estiver gostando. Eu não fico ali agradando uma pessoa só por querer alguma coisa em troca dela. Então, assim, as pessoas que me veem elogiando elas podem ter certeza que eu estou elogiando porque eu realmente gostei daquilo. Só que esse é um perfil muito difícil hoje em dia por conta disso, porque as pessoas são muito plásticas, elas são muito interessadas no que elas vão ganhar em troca daquilo. Então, assim, a minha relação hoje com a internet ela é muito complicada, eu tenho muita dificuldade, gente. Primeiro porque o algoritmo entrega 10% do meu conteúdo para quem está me seguindo. E segundo, porque as pessoas, outros escritores, estão muito fechados nos mundinhos deles. Então, às vezes, você quer ter uma troca legal, gostosa, de aprendizado, e isso não acontece. Não existe troca, é só vai, não volta, sabe? Então, tipo, as pessoas. E assim, muitos desses escritores te tratam como se você fosse um fã dele. E, meu Deus, toda vez que um escritor me trata. Ai, amorzinho, ai, beijinho, não sei o que, ai, obrigado pelo carinho. Gente, eu já corto a relação ali, acabou ali. Então, assim, eu tenho muita dificuldade com esse tipo de troca que não é troca, sabe? Entendo. Juro que agora é a última pergunta, porque eu tô muito curioso mesmo. Mas eu tenho curiosidade em saber, depois do livro publicado, bate em algum momento uma ideia de, nossa, eu queria ter mudado algum trecho do livro? Bateu isso em vocês? O tempo todo. Cara, eu evito reler o meu livro, porque se eu reler, eu quero mudar tudo. Por que eu disse isso? Entendi, todos concordam, então. Cada vez que você lê mais, ao menos na minha opinião, você vai achando supostos furos, porque você já leu tantas vezes que você já acha o enredo chato, você já acha que não faz mais nada sentido. E hoje, como eu trabalho com impressão sob demanda, eu trabalho com a plataforma Book2 ou Book2. E é uma plataforma muito boa porque eles só imprimem o livro quando alguém compra, então não tem gasto. E eles mesmo vendem em várias plataformas por aí, né, em várias lojas online. E a vantagem deles, assim, eu não estou fazendo propaganda para eles, porque tem experiências negativas e positivas, então não estou fazendo propaganda. Mas a vantagem é que se você tiver que mudar alguma coisa, então você vai subir um novo boneco. Se você pegar meu livro e passar para uma outra revisora e mudar alguma coisa, os próximos livros vão vir com essas mudanças. Eu mesmo evito ficar relendo, porque eu vou mudar sempre. E eu não acho justo, sabe? Tipo, eu precisei, por exemplo, na primeira versão do Amir, eu lancei com alguns capítulos a menos. Mas isso, assim, eram poucos livros ainda que tinham saído, e aí eu fiz uma nova edição com mais capítulos. Eu não acho justo, por exemplo, tirar um capítulo do livro e colocar um outro, porque um leitor vai ler uma coisa, outro leitor vai ler outra. Então eu prefiro deixar o que tá lá e tá ótimo, eu só não fico relendo, porque... Eu também evito de reler. Até tratei muito isso na minha terapia, porque parecia assim, que toda hora que eu li, eu falava, gente, tá horrível. Como que eu escrevi uma coisa dessas? E aí entendi que era a Miriam que vivia naquela época. E é óbvio que hoje, lendo, eu tenho outras experiências, outras vivências. Então, eu jamais vou concordar com aquela Miriam, porque, graças a Deus, eu evoluí. Então, eu evito de ler, porque é justamente isso. Às vezes dói a gente olhar e falar, poxa, eu pensava isso, eu pensava dessa forma. Então, é um processo muito complexo que eu evito de ler também, porque se eu ler hoje não vai fazer sentido para mim. E eu tenho que respeitar a Miriam que eu fui. É tanto que eu só sou hoje por conta dela. Mas assim, se eu ler 1000 vezes, eu vou querer mudar 1000 vezes, porque eu não sou mais aquela Miriam. Hoje eu estou em outro processo. Então, não quero ler. Deixa ele lá guardadinho, que tá ótimo. Excelente, concordo muito. Gente, amém. Por mim, eu ficava muito mais aqui conversando com vocês, mas temos que nos despedir. Então, quero agradecer aqui ao pessoal que passou, fez pergunta, que só acompanhou. Muito obrigado, adorei. E a vocês, eu quero dizer muito obrigado, primeiro por terem topado, por terem confiado, acima de tudo. Acompanho cada um de vocês pela internet, diferente da Mi, que eu conheço pessoalmente. Aliás, a gente tem que se rever. Eu quero conhecer ainda Paulo, que é de São Paulo. A gente tem que agendar. E Gabriel vai demorar talvez um pouco, porque ele é de Brasília, mas quero conhecer. Mas eu quero falar que, evidente que eu conheço super pouco cada um de vocês, mas o pouco para mim já é o suficiente.
E a gente acaba, às vezes, achando que passa pouco através dessa tela aqui, quando a gente faz story, publica algum pensamento, mas eu acho que são nessas sutilezas que a gente acaba conectando com pessoas incríveis. Então eu quero agradecer muito por, de alguma forma, eu ter esbarrado aí na vida de vocês e ter criado essa conexão que eu sou muito grato. Também... Agradeço demais o convite. Pode falar, Gabriel. Pode falar. Não, eu queria comentar, assim, uma coisa que eu tinha até notado aqui, porque hoje, um pouco mais cedo, eu tinha visto um pouco dos conteúdos dos meninos, assim. A minha é muito parecida comigo, ela não fica falando de livro. Ela é muito parecida, a gente é péssimo vendedor, tá? A gente é péssimo. A gente é péssimo. Comunicólogos, assim, é péssimo, a gente não, o que não fazer nessa live hoje. Exatamente. Não façam isso, caso vocês queiram escrever. Postem sobre não o livro seja de vocês. Assim, encha o saco. Comunique, mensagem assertiva, gente. Exatamente. Então sigam a gente nesse sentido. E o Gabriel, eu também tinha visto o conteúdo dele, porque, Gabriel, o meu mestrado, ele é sobre audiolivro. E eu tenho buscado muito, inclusive meus livros estão em audiolivro também. E eu tenho muito interesse, na verdade, nesse tipo de conteúdo, sabe, do áudio, assim. Eu vejo que você já tá fazendo isso é muito legal, gente. Então, assim, sigam isso, saca? Apreciem esse conteúdo, porque isso é muito valioso, isso é muito... E é gostoso, assim. Hoje à tarde eu vi vários, assim. Eu nem comentei, deixei para não comentar lá, para comentar aqui, porque é muito gostoso de ouvir isso. Esse tipo de experiência eu acho muito legal. E não é fácil de fazer, porque às vezes até eu gostaria de fazer coisas nesse sentido, mas não é fácil separar e pensar na música, gravar um áudio bem gravado e achar o texto que é certo, bom para ficar em poucos minutos, assim. Isso é muito legal. Então eu quis, até anotei para comentar aqui que eu gostei muito desse conteúdo aí. E agradecer também, Fê, foi muito legal, assim, eu gostei muito porque acho que a nossa vibe é muito parecida aqui, né, dessa galera que estava aqui. Porque a gente tem opiniões bem afins, assim, e dizer para vocês que foi uma experiência ótima, e meus livros estão na Amazon, tanto o livro físico quanto e-book, é só buscar lá, e é isso, obrigado. Qual o seu arroba? É Paulo Moraes 84. Muito bem. Eu queria agradecer também, foi super divertido, foi um bate-papo muito legal. Já procurei o livro de todo mundo, porque também quero ler. Nessa pandemia que estava travada, falei, trazer algum conteúdo para agregar, para poder dar uma oxigenada no cérebro. Sobre esse tema que o Paulo falou, que o Gabriel faz, também reforçar esse ponto, achei incrível. O quanto também traz acessibilidade, pensando eu que vivo essa realidade, pensando em pessoas que têm deficiência auditiva, que tem deficiência visual, quer dizer, nem sempre consegue visualizar o livro. Então, o quanto traz essa acessibilidade, o quanto a gente entrega conteúdo e o quanto isso é importante da gente fazer, das pessoas pensarem, dos escritores, da gente conectar e trazer essa vivência para outras pessoas. Então, parabéns. Não vou dizer que você é a mesma coisa, porque eu não sou insistente nesse ponto, mas faça por mim, por favor. E eu agradeço muito e que bom que vocês estão aqui. Foi uma conversa super divertida, animou meu sábado, eu aprendi muito. E que a gente possa conversar mais vezes. Vou entrar nos grupos que o Gabriel comentou também, para a gente não perder essa conexão. Muito obrigada, Fê, pelo convite. Imagina. Qual o seu arroba, Mi? @Mi com H, Vidal. Perfeito. Queria fazer o último agradecimento a vocês e ao Paulo pelo que falou sobre o meu projeto. Eu queria falar um pouquinho sobre o meu projeto de poesia narrada, que eu acho que existe um pouquinho disso em cada um da gente que escreve. É porque eu comecei a sentir muita cobrança nos livros que eu escrevia, justamente pelas pessoas que ficavam, cadê o próximo? E apesar de eu querer ser escritor profissional e de publicar, eu fazia e faço os livros por amor. Então, a partir do momento que... Hoje em dia eu levo como um trabalho, mas é um trabalho que é muito mais por amor, né? E a partir do momento que começou tanta cobrança, acabou que eu fui buscar uma outra coisa que eu fizesse só por amor. E foi nas poesias narradas que eu encontrei isso. Hoje em dia eu escrevo
Não que eu não escreva os livros com carinho, mas eu escrevo as poesias com bastante carinho, eu edito com bastante carinho, escolho as músicas com bastante carinho também. Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Eu vou dar uma olhada no livro de vocês e vamos manter contato. E seu arroba, divulga de novo o podcast. Meu arroba é Gelf, GLF55, as iniciais dos meus nomes. E o meu podcast é Podcast Gourmet, youtube.com/podcast gourmet. E no Spotify também, Podcast Gourmet. Perfeito. Obrigado, gente. Beijo pessoal que tá aí também na live, também obrigado Dicinho, Kilmer, Patrícia, todo mundo que tá aí comentou, assim, muito obrigado, cara, vocês foram muito legais, assim, muito obrigado mesmo pelo carinho. Beijo. Valeu, obrigado mesmo. Gente, obrigado. Tchau, tchau.